Irmãos, Lucas 23, a partir do verso 27. Irmãos, tem uma expressão nesse texto: não choreis ou não chorem por mim. Em 1996, os mais velhos assistiram, ou pelo menos uma boa parte assistiram aquele filme da Evita Peron, ou Evita, a primeira dama de 45 até 52 da Argentina. No final da sua vida, ela morre aos 33 anos, com enfermidade séria, mas depois esse filme é baseado na vida dela e a expectativa dela, porque ela foi atriz desde os 16 anos, depois ativista política, se torna a primeira dama do país, mas a ideia pelo trabalho, pelo ativismo dela na Argentina, ela era como se fosse um apelo para que a Argentina não lamentassem tanto, não chorassem tanto, né, pela sua vida. Mas é uma biografia interessante, tem algumas coisas que vale a pena, né, outras nem tanto, mas vale a pena observar. E esta saga que agora vai fechar aqui o capítulo 23 de Lucas é interessante, porque é do Deus que se fez homem, do Deus que se torna menino, que nasce, cresce, sofre, e agora no final ele encaminha em direção a Jerusalém. E no capítulo de número 19, Jesus Cristo vai para Jerusalém e conta no capítulo 19 uma última parábola das 10 minas, e ele conta os que foram fiéis, os que não foram fiéis, e aí tem aquela expressão: olha, o que tem, até o que tem, o que não tem lhe será tirado. E aí ele conta a razão, porque ele deixa 10 minas, e aí distribui aos administradores, e um diz que fica com medo, um multiplica, o outro vai dando crescimento, mas um fica com medo, diz: olha, eu guardei, e agora eu fiquei com medo, e agora eu estou te entregando, porque eu tive medo. Cristo então tira dele, coloca para aqueles que multiplicaram. E aí ele vai falando sobre a realidade do reino. E aí quando Cristo entra em Jerusalém, diz que ele olha para a cidade e ele chora, porque perderam a oportunidade que fora dada, a oportunidade que Deus deu a Jerusalém, o próprio Cristo entrando, e o povo se alegrando, o povo cantando, mas Cristo vai chorar, dizendo que a oportunidade foi tirada. E aí vai em direção a todos os atos, todos os acontecimentos, é para culminar na cruz. E aí nós vamos ter uma tarde única, uma tarde diferente, uma tarde em que a justiça é trocada pela injustiça, o justo é condenado, não havia nenhuma razão, alguém lava as mãos. A Bíblia diz que tanto Pilatos como Herodes, eles vão fazer as pazes, estavam brigados, mas eles fazem a paz pela presença de Cristo, tipo, vai, julga você, não julga você. Então diz que a paz acontece entre eles. Olha o que diz o verso de número 12 do capítulo 23. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados, ou inimizados um com o outro. Havia um problema sério, mas ele era ali naquela confusão e injustiça, eles fazem a paz. Outro verso interessante, capítulo 22, verso 53, diz que diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Ou seja, Cristo disse: eu estava lá em Jerusalém, entrava e saía, estava tudo tranquilo, estava tudo bem, mas agora, na hora da morte, disse: é a hora das trevas. E vamos pensar de uma forma bem objetiva nessa expressão de Jesus Cristo, dizendo: não chores, ou não choreis por mim, mas chorai por vós e pelos vossos filhos. Esse capítulo de número 23 narra duas multidões. Mais tarde uma sai do pé da cruz, a outra permanece. E essa que estava seguindo, havia um cortejo em direção ao local da crucificação, e diz que as mulheres começam a lamentar, bater no peito. Aí Jesus Cristo olha para elas e diz: olha, filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorai antes primeiro por vocês mesmos e depois pelos vossos filhos, porque dias virão que o que é bênção hoje não será bênção mais tarde, porque a Bíblia diz que
ter filho era bênção. Salmo 128 fala disso, é a herança do Senhor, é bênção. E agora ele vai dizer o seguinte: olha, bem-aventuradas as que não deram luz, as que não amamentaram ou não amamentam, porque os dias serão ruins, dias maus. E eu já vi gente dizendo em nossos dias, dizendo: pastor, se é para ter filho e colocar neste mundo, melhor não ter. Mas os dias sempre foram maus. Depois do pecado, os dias foram maus. A primeira família, nós tivemos um assassinato, e de lá para cá as coisas só aumentaram e complicaram. No entanto, os filhos, a Bíblia diz que são heranças do Senhor. Estamos encerrando o mês da família, e a Bíblia diz: olha, bem-aventurado aquele que enche dele a sua aljava. Mas ele diz o seguinte para os pais: é preciso chorar pelos filhos. E há um problema também, porque às vezes não se chora pelos nossos filhos. Às vezes queremos culpar a mãe, ou culpar o pai, ou culpar os avós. Ou então os pais, na hiperatividade, não convivem mais com os filhos e não choram por eles, a não ser que tenham um problema. Ele disse: é preciso aprender a chorar pelos filhos, a alimentar, mas alimentar da palavra de Deus. Reverendo Profílio Raquel tem feito aqui um trabalho com jovens e adolescentes. E aí você diz: não, mas o meu não vai, a minha não vai, não deu para ir, estávamos ocupados, não fomos. E é um trabalho literalmente de resgate de jovens da igreja, mas principalmente os que não estão na igreja, mas são amigos dos que são da igreja. Então precisam ser trazidos para o convívio da igreja, porque os que são da igreja sabem que não existe nada, nenhuma sociedade, nenhum grupo melhor no mundo do que a igreja. Mas isso os que estão na igreja. Os que estão na igreja, que estão fora da igreja, acham que o que está do lado de lá é o melhor. E alguns se perdem. Como nós falamos outro dia, jovens que estão perdidos dentro de casa, que estão perdidos dentro do quarto. Será o que está faltando? Será que está faltando lágrima dos pais pelos seus filhos? Porque ele vai dizer que vai acontecer algumas coisas bastante complicadas no final. O sexto selo lá de Apocalipse 12, que nós vamos ler daqui a pouco, do capítulo 6 na verdade, ele vai exatamente ressaltar isso. Porque ele diz: olha, haverá um dia no juízo final que as pessoas vão dizer que os montes caiam sobre eles, que os penhascos ou despenhadeiros caiam sobre eles. Se você olhar Apocalipse 6, a partir do verso 12, que é o sexto selo, ele diz que no dia desse juízo final, então as pessoas pedirão a morte fugirá deles, mas eles pedem que os penhascos, que os montes caiam sobre eles, como se não quisesse enfrentar a fúria do Cordeiro, ou o dia do juízo final. Mas enquanto estamos aqui, a gente precisa valorizar o que Cristo falou: olha, não chorem por mim, chorem por vós e chorem pelos vossos filhos. E aí vem sempre a pergunta: temos chorado pelos nossos filhos? Não é de tristeza, não, é chorar de alegria, com eles e por eles, de interceder por eles, de ler a Bíblia com eles, de levá-los à igreja, um local de adoração, de incentivá-los, segundo Efésios, para que não fiquem desanimados. A Bíblia diz que os pais devem corrigir os seus filhos no temor do Senhor, na admoestação do Senhor, para que eles não fiquem desanimados. Há pais que só puxam os filhos para baixo, e a Bíblia diz que é para colocá-los para cima, não é colocá-los em pedestais ou pedestal, mas é chorar com eles, orar com eles, ler a Bíblia com eles, trazê-los à igreja, e dizer literalmente que entre o inferno e o céu só tem a graça, e dizê-los que o inferno está com as portas abertas, e que os filhos precisam ter uma experiência com Deus, experiência de conversão, experiência de santificação, experiência de crescimento. E alguém pode dizer: pastor, mas eles não querem. Mas a oração, a intercessão, a Bíblia diz que muito pode a oração do crente pela sua eficácia. Então nós devemos orar. E aí às vezes fica a ideia de que não oramos o tanto quanto necessário pelos nossos filhos. É acordar, levantar, trabalhar, correr,
volta de novo de tarde, e aí tem um monte de estranho dentro de casa, porque a casa é tão pequena, mas não dá para encontrar, é muita correria, mas é preciso que se dê tempo e ouça a voz de Cristo para dizer: chore por você e chore pelos seus filhos, porque ainda há esperança. Nunca desista dos seus filhos, ainda há esperança, há a possibilidade. O Cristo está chamando, a Bíblia está chamando, o Espírito Santo está trabalhando, é o Espírito Santo quem convence do pecado, do juízo, da justiça. Nunca deu um filho ou uma filha como causa perdida, nunca, porque a Bíblia vai dizer que os pais são responsáveis para transmitir o conhecimento da fé aos seus filhos. Só olha lá Deuteronômio capítulo 6, há um manual disso, e diz: olha, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás então aos teus filhos, andando, assentando na mesa, ao andar pelo caminho, ao deitar, ao se levantar, ao chegar à mesa. Há uma ideia que os pais precisam transmitir aquilo que está no coração deles. E quando essas mulheres vêm chorando, e aqui tinha só 3 cruzes, eles estão caminhando em direção ao local da crucificação, e ele disse: olha, chore por vocês. É como se essa aqui só tem 3, mas vem dias, e não foi muitos dias depois, há 40 anos depois, são dezenas de centenas de cruzes que foram colocadas neste local. Por enquanto foram 3, mas depois veio a perseguição violenta à igreja e aos cristãos. Enquanto temos tempo, vamos chorar, orar, interceder, encaminhar nossos filhos para a igreja local de adoração. Mas nunca desista, porque, já repeti muito, pode a oração do crente pela sua eficácia. Precisamos orar e precisamos incentivá-los e encaminhá-los. E a Bíblia diz: sabe por quê? Porque os dias são maus. Se nós vamos terceirizando essa responsabilidade, é complicado, porque tem pais que têm filhos, mas passa a responsabilidade da educação para outro. A educação cognitiva, a transmissão de conhecimento é uma coisa, mas a educação dentro de casa é responsabilidade dos pais. E aí esse mundo está cada vez mais complicado, porque nós temos cada vez mais filhos rebeldes, filhos que não obedeceram os pais, e aí se perderam, muitos se perderam dentro de casa. E o conselho de Cristo é: chore por você, chore pelos seus filhos. E por que ele fala isso? Verso 29, porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis. Não, antes aqui, até aqui, era maldição ser estéril. Sabe por quê? Porque a mulher perdia a expectativa de ser mãe do Messias. Toda mulher que era estéril, ela sofria, porque todas queriam ser mãe do Messias. A esperança do Salvador de Israel viria por uma mulher. Então todas as mulheres ficaram na expectativa. Não é em termos de maldição de ser maldita, não é isso, é porque perdia a esperança de ser mãe do Messias. E aí elas tinham como isso uma maldição, como isso um peso muito grande. De repente Cristo vai dizer: não, esses dias virão que é bem-aventuradas que não deram a luz. E agora ele vai dizer também que não amamentaram. E o verso 30, nesses dias, então dirão os montes, nesses dias que é o que antecede lá esse dia do juízo final, ele disse: olha, elas vão dizer: montes cair sobre nós, e aos outeiros cobrir-nos, porque se em lenho verde, que é Cristo, e elas estão lamentando por isso, se o Cristo que é justo estão fazendo isso, imagina os homens que ele coloca como lenha seca. O que vai acontecer? Se você ainda não leu, leia Catacumbas de Roma, tanto outro documentário simplesmente quanto isso, que você vai ver o que isso aconteceu. Agora passe sua página da Bíblia aí, até Apocalipse capítulo 6. Então, ele diz que o dia do juízo é como se essas pessoas, ele diz: olha, os grandes, os pequenos, os reis poderosos, os supostos absolutos, todos estavam se lamentando e procurando a morte, e eles queriam se esconder da ira de Deus e da ira do Cordeiro, mas não tem para onde correr, porque a Bíblia diz que todos comparecerão perante o trono de Deus. E ele disse: alguns, Cristo vai dizer: vinde de mim, disse meu Pai, e a outros: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então nós vivemos em dias que precisamos chorar e lamentar pelos nossos filhos, para que eles sejam encaminhados com todo o esforço
em direção à casa do Senhor, em direção ao encontro com Deus, porque senão será apenas um lamento seco. E quem vai enxugar nossas lágrimas? A Bíblia diz que Cristo é quem enxuga toda lágrima, lá em Apocalipse 21. Mas nós não podemos achar que os nossos filhos são ou é causa perdida. Não podemos achar que perdemos para o mundo, para esse mundo que jaz no maligno. Nós temos que chorar, temos que lamentar, mas temos que orar e temos que encaminhar. E é um esforço, como se eles estivessem com uma doença grave em direção ao inferno, em direção à morte. Geralmente, quando nossos filhos estão doentes, a oração, a intercessão, a lágrima, o esforço, e os nossos filhos, que ainda não conheceram o Senhor, estão literalmente enfermos, porque ele diz que o mundo jaz no maligno. E aí nós nos preocupamos porque não é doença física, mas nós não podemos calar o nosso coração enquanto não vermos nossos filhos encaminhados em direção ao Senhor. Que Deus nos abençoe, e antes chore por você, chore pelos seus filhos, encaminhe os seus filhos, e que Deus nos abençoe. Amém.